Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Bob e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal. Neste vídeo aqui tutorial, a gente vamos estar simplesmente adicionando um movimento no nosso personagem, que vai ser ele se mover pelo nosso mundo, ok? Vai ser algo meio simples, meio rápido. Vou aproveitar isso para explicar também conceitos básicos de Playprince, conceitos básicos de C++ e como que algumas coisas não funcionam. Então talvez nesse vídeo tenha coisas que você não saiba ainda. Ok? Então, sem muitas delongas, vamos lá. Se a gente vir aqui no nosso level test aqui. E viemos aqui em World Settings. Tá. Digamos que você não tem essa aba. Algo importante. Você pode... Só um minutinho. Oi, tudo bem? Olha, é um helicóptero. É. Que legal. Liga. Ele liga? É. Calma aí. Ô tio, Oi. Não, onde que ele liga? aqui. Ah, aqui. Ah, ele de controle remoto, né? Não, tio. Liga de novo. Liguei. Não pode. Deixa É. Ele é maluco. Tá bom. Foi. Oi, Bia. Voltei. Desculpe por isso. Tá, vamos lá. Seguinte. Caso você não tenha essa aba, simplesmente vem aqui em Windows e seleciona o Word Settings, ok? Ok. Então, com isso, podemos voltar aqui para o nosso Word Settings e a gente vai ver uma categoria chamada Game Mode com algumas opções. Então, a gente temos aqui uma classe chamada Game Mode. Bob, para que serve essa classe chamada Game Mode? Cara, a grosso modo, e resumidamente, é uma classe que vai conter as regras do nosso jogo e silenciar essas regras do nosso jogo com as nossas principais classes que vai estar contida neles. Ok? Ok. Então cada level, por sua vez, recebe um game mode próprio para silenciar suas regras daquele level. Em resumo é isso. Então, essas são as grátis padrões que o game mode recebe. Um peão, um Jacter, uma Ruge, um player controller, um game stage, um player stage e um espectador. Pra que tudo isso, Bob? Cara, é bem simples. A Unreal ela foi feita num paradigma de programação orientada a objetos. Então, cada objeto, no que seria uma classe, tem uma função, um dever, uma responsabilidade específica. O nosso player controller, ele recebe impulsos e manda esses inputs para o nosso character. O nosso game state armazena o estado do jogo e compartilha com todos os player stages, que por sua vez recebe o estado específico daquele personagem. Então, cada coisinha tem a sua responsabilidade e a sua função. Isso, muito a grosso modo. E ela também recebe o sistema de lança. Ok, vou abrir aqui o Milo para explicar melhor. Então, vou pesquisar aqui, ó, Milo. Gosto muito desse carinha aqui para explicar as coisas. Vou abrir aqui um branco aqui. Então, a gente vai trabalhar muito com o sistema de programação orientada a objeto. Se você é programador, você já tem uma certa ciência. E também com lança. Bob, o que é lança? É bem simples. Digamos que a gente tem a nossa classe inicial aqui, no contexto Unreal, seria um object. Esse object aqui, ele já tem uma
toneladas de códigos. Então, ele já tem uma tonelada de códigos aqui. Blá, 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 blá. Porém, a gente não quer simplesmente copiar e colar esse cara aqui para criar uma classe nova. A gente deriva dele uma filha, a Actor, digamos assim, que por ser filha, ele também vai herdar essa tonelada de códigos. Então é assim que funciona o sistema de segurança. A gente tem uma classe base com alguns códigos, e se a gente precisa criar uma classe nova que tenha esses códigos em comuns, a gente só cria uma classe derivada dele, uma filha. E essa filha, por sua vez, vai herdar tudo que essa classe tem. A grosso modo é isso. Tem mais detalhes, tem mais assunto para se citar, mas a grosso modo é simplesmente isso. Ok? Ok. Então vamos lá, só por boas práticas, começar a criar nossas classes. Que nesse caso vai ser em C++. Então podemos aqui vir aqui para nossa abinha Tools e Neo C++ Class. E vamos aqui ao Classes e pesquisar Game Mode. E vamos selecionar o Game Mode Base, que é o nosso Game Mode base. Por que não usar o de baixo, Bob? Cara, o de baixo é para jogos multiplayer e ele tem algumas filtros para jogo multiplayer. E olha aqui o nosso sistema de lança. A gente tem um Object, que por sua vez tem um ator, que por sua vez tem um info, Game Mode, Functional Text, Game Mode, Project Explorer, Game Mode. Ah, tem aqui o nosso Game Mode Base. Então se a gente vir aqui no nosso SLN, a gente já tem um Source, um Game Mode que é um Rio criou automaticamente para nós. Irrelevante no momento. Então, como o nosso jogo é offline, um Game Mode Base é mais que o suficiente, ok? Então vamos dar um Next. Tá aqui um Explorer, chamado de Explorer. Game Mode, ok. Ele vai ser público. E ele vai para a pasta chamada Game Mode. Ok. Vamos dar um Create. Vai carregar um pouquinho aqui. Normal. Não. Novamente, Tools. C++ Class. Qual é o nosso Character? Vamos chamar também de Explorer Character. Também público na pasta Character. Vamos dar novamente um Create. Não. E agora novamente uma pasta. Opa, desculpa, uma classe Player Controller. Ao Class Player Controller. Next. Explorer. Público. Player Controller. Não. Então, novamente, podemos deixar aqui. Vamos dar um relojal aqui. Eu não vou chegar a codar nada aqui em C++ no momento. Mas é só para mostrar para vocês. Então, a gente tem o nosso Game Mode, que é a da classe Game Mode Base.
que por sua vez é da classe AInfo, que é um ator, e por sua vez um Object. Isso aqui é um sistema de selanço, aonde a Unreal também funciona com no paradigma programação orientada a objeto. Então, a gente tem classes específicas para controlar coisas específicas, silenciar coisas específicas. Então, nosso Game Mode controla as regras do jogo. O nosso Character é o nosso personagem visível jogável. Então, ele vai ter algumas coisas que o Character precisa. E o nosso Player Controller recebe e deleca impulsos ou coisas importantes de controller. Em resumo, é isso. Nesse processo específico, a gente vai controlar impulsos em preprint mesmo. Nos próximos, a gente faz um setup em C++ com Tata Assets. Ok? Mas bora começar pelo simples, pelo básico e pelo funcional. Creio que eu possa voltar para cá, né, a câmera. Ok, então vamos aqui no Content Drawer, botão direito, New Folder, Project Explorer, botão direito, New Folder, Core. Abre aqui, botão direito, Preprint Class, All Classes, e vamos aqui então chamar o nosso Explorer Game Mode. Olha aqui o nosso Game Mode custom que nós criamos. Select. Neste momento a gente criou uma filha daquele Game Mode. Então esse novo preprint class é uma filha daquele Game Mode. Ele vai herdar tudo que aquela classe tem de forma pública ou protect, digamos assim. Depois eu explico para vocês a questão em si. Como que eu posso falar? Encapsulamento. Mas é algo futuro que eu vou explicar. Mas vamos passo a passo aqui. Então vamos chamar esse cara aqui só de CM underline Explorer. Ou Explorer underline ZM. ZM de Game Mode, uma abreviação aqui. Novamente, preprint class. Agora nosso Character. Cadê Explorer Character? Então, Explorer underline Star. Botão direito novamente, preprint class. E vamos aqui novamente no nosso Explorer Player Controller. Explorer underline PC. Ok. Vamos abrir aqui a nossa preprint do nosso Game Mode. E se cala, a gente já tem algumas opções. A gente tem um Game Session, a gente tem um Game State, Player Controller, Play State, HUD, Peão, Espectador, Replay e Server. Por enquanto, o que nos interessa aqui é o nosso Player Controller, Explorer PC, que é o nosso filho que a gente herdou. E o nosso peão, que no nosso caso é o nosso Character. A classe Character herda da classe peão, que herda da classe Actor. Então, ele lança novamente. Que por sua vez, nossa classe Explorer Char herda do nosso Character Explorer, que herda do nosso Character, que herda do nosso peão e etc. Com o tempo você vai se acostumando, mas é algo bem simples até. Então a gente tem o nosso Game Mode aqui, com o nosso Player Controller e com o nosso Character. Beleza? Vamos por sua vez aqui definir o nosso Game Mode Override. Então nosso Game Mode substituto aqui é nosso Explorer ZM. Que já apareceu aqui, ó, nosso Controller, o nosso SAR. Perfeito por enquanto.
Então, de novo, abre o Content Drawer. Vamos voltar aqui para a pasta Project Explorer. E aqui criar uma pasta chamada Controller. Nessa pasta chamada Controller, vamos criar botões de leito novamente. E vamos aqui na aba de Inputs. E vamos criar um IMC, um Input Mapping Context. IMC underline default, algo padrão mesmo. Para que esse cara aqui serve? Esse cara aqui serve para armazenar inputs e a gente poder usar esses inputs. Então a gente pode adicionar esse cara. A gente adicionou esse cara, automaticamente a gente tem todos os inputs que esse cara silencia. Ok? Ok. Então vamos aqui para o botão de leito novamente. Input action. É os nossos inputs individuais. Então IA underline move, nosso input para nos movermos no mundo. E input action IA look, que é o nosso input para nós olharmos no mundo, olhar coisas. Vamos salvar aqui tudo por enquanto. Então, começando pelo move, 2 cliques, look, 2 cliques e IMC, 2 cliques. O nosso move aqui, a gente vai ter um value type, que é o tipo de valor que o boot vai reconhecer no momento que você clicar no seu teclado. Ele vai ser do tipo Axis 2D, é um vetor. Então, digamos que ele seja um plano cartesiano. Ele vai ser algo semelhante. Opa, sei lá, plano cartesiano. Cartesiano, tá? Tem que estar de suficiência. É literalmente isso aqui, ó. X, esquerda, direita, Y, para frente, para trás. Então a gente vai receber valores de 0 a 1 e de 0 a menos 1. 0 a 1, 0 a menos 1. Ok? Ok. Vou explicando de forma rápida, meio porca, mas espero que tenha entendido. Mesma coisa aqui no look. Axis 2D Vector. Definimos esse pré-setup aqui. Podemos fechar. Vamos aqui para IMC Default. Então mesmo vamos adicionar aqui o nosso IA Move e o nosso IA Look. Vamos iniciar configurando o nosso Movement aqui. Abre essa aba aqui, aperta aqui, W mais S mais D mais A. Então o básico WSDA. Vai para frente, para trás, esquerda, direita. No W a gente vai adicionar um Station Input Axis valor. É esse cara que vai atribuir o valor de 1 menos 1 para nós. E do mesmo aqui no S. Station Input Axis valor. A ordem é Y, X e Z. Y, X e Z. Ok. Então nosso D tá. O nosso S em teoria para trás. Isso aqui sempre vai retornar positivo, no caso valor 1. A gente quer o valor negativo nesse caso. Então a gente vai colocar um negate aqui também. Negate, ele vai exatamente o que nós está pensando, ele nega o valor para menos 1. Qual que nós quer negar nesse caso aqui? A gente quer negar o Y. Então a gente desmarca o X e desmarca o Z. O D, ele já recebe um input Axis por padrão, não viu? Então a gente só quer negar o A. Então o A também já recebe um 6 input por padrão. Então a gente só quer negar ele também.
Opa, desculpa. Então o A a gente vai dar um negate. E o negate do A vai ser no nosso sys. Beleza. Então, a gente tem um negate no S para ir para trás e um negate no A para ir para trás. O D e o A não recebem o sizzle porque eles só dentro pro padrão. Vamos por look agora. Neste caso vai ser um mouse XY2D axis, que é um movimento que a gente mover o mouse. E ele também vai ter um negate, que vai ser no nosso Y. Vai ser no nosso Y. Aham, vai ser no nosso Y, se não me engano. Ok. Configuramos aqui o nosso IMC. Podemos fechar ele. Vamos então agora abrir o nosso Preload Controller. Por padrão, a gente não starta com um IMCI. Então a gente precisa colocar ele. E aqui estamos no nosso Preprint. Olha aqui, bonitinho. A gente temos o nosso Event Graph, que é onde a gente controla os nossos eventos. A gente tem nosso Construct Script, que é tudo que acontece antes dessa classe ser criada no mundo. E por enquanto vamos brincar só no Event Graph. Vamos dar um zoom aqui, botão direito, opção de pesquisa e pode pesquisar por Cache Enhanced Input Local Player Subsystem, que é um Subsystem Input. Vamos ver se ele é válido, is valid por boas práticas. Então, a gente seleciona com o botão esquerdo e clica com o botão direito e pesquisa is valid. Pesquisamos. Então a gente está perguntando, esse cara aqui é válido? Portanto, se ele for válido, a gente quer atd input context. A gente quer adicionar um mapeamento de input contexto. E esse mapeamento é o custom que a gente criou, que é o nosso IMC Default. Adicionamos o nosso mapeamento num Pick and Play. Pick and Play é um evento que acontece sempre que essa classe é criada no mundo. Então essa classe foi criada no mundo pelo Game Mode. O Pick and Play é chamado. Então podemos agora por fim colocar os nossos inputs IA Move Speak Structs. E pode pegar aqui o nosso Cache Ctrl S pau. Nós estamos pegando nosso peão controlado. E vamos simplesmente chamar o att movement input, que é uma função que é criada na nossa classe peão por padrão. A gente vai precisar de dois desses aqui. Então é um pro X e um pro Y. Então X, esquerda, direita, Y, para frente e para trás. Porém, essa função recebe um Word Selection, que é a seleção que a gente quer adicionar um movimento input. E a gente só vai passar esse cara aí. Só um minutinho, deixa eu organizar aqui melhorzinho. Tá. O Word Selector ele recebe um vector. Um vector é uma variável do tipo estrutura que recebe 3 floats. Então ele recebe um X, um Y e um Z. Que seria a nossa posição ou nossa direção nesse mundo em escala 3D. Então a gente tem uma profundidade, a gente tem uma altura, a gente tem uma largura e etc. Vejamos. Tá. Vamos aqui chamar um Cache Control Rotation. Esse cara aqui retorna o nosso controller, a rotação do nosso controller no mundo.
Então, Spix Pub. E pode chamar um Guest Height Vector. A gente pode construir um vetor esquerdo, um vetor direito aqui com ele. E a gente quer construir um row e o Z aqui, bem padrãozão. E passar aqui. Tá. Só tá numa organizada aqui. Então o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá pegando nossa rotação. A gente tá passando essa rotação pro nosso X. E o nosso Z, que é pra frente e pra trás. Que é nosso yaw aqui. E adicionando um movimento impulse. Então a gente tá indo pra esquerda ou pra direita nesse caso. A gente vai fazer algo bem semelhante para ir para frente e para trás. Então vejamos, a gente tem o nosso cast control rotation e a gente tem o nosso cast forward vector, que é o nosso vetor para frente e para trás. Speak structs. Nesse caso aqui a gente precisa só do yaw. O yaw é o que teve, a gente vai para frente e para trás. O yaw é o nosso y no caso. Não. Aqui é meio contraintuitivo isso aqui. Mas o nosso Z é o nosso yaw, que por sua vez é o nosso y. O nosso y é o nosso pitch e o nosso x é o nosso roll. Esse padrão aqui da Unreal é um padrão de aviação. Tipo, eu não vou entrar em detalhes, mas acredito que você tenha entendido. Então isso aqui é o suficiente para nós nos movermos no mundo. Ok? Então terminamos o movimento aqui no controller. Vamos para o nosso selector. Aqui mesmo. Então a gente temos aqui o nosso aba de components. Mesma coisa. Se não aparecer essa aba para vocês, venha. Venha em Windows e selecione. Beleza? Beleza. Então vamos selecionar a nossa mesh e vamos atribuir uma malha para o nosso personagem, para ele ficar bonitinho no nosso mundo. Vai ser nosso RPC Hello Squad, meshes, characters e esse cachorrinho aqui tá bem bonito. S-Dog Polyart. Vem aqui em Details, Mesh, Skeleton Mesh Access e Cessinha. Nosso cachorrinho está bem aqui. Vamos vir aqui em Details novamente. Transforms, Location, menos 90. Rotation, menos 90. Agora ele está reto com a nossa direção no mundo. Que segue a Cessinha aqui. Ok, por enquanto. Então vamos lá. Vamos dar um... Opa, desculpa. Volta aqui no nosso selector. ADD. Spring Arm é um componente que controla a distância de alguma coisa. Então a gente tem o Target Arm Length, que seria o nosso braço. Seleciona ele e como filho dele a gente vai colocar uma câmera. É com a câmera que a gente vai conseguir enxergar o nosso joguinho. E olha que nossa câmera já respeitou a distância do nosso Spring Arm. É um componente bem útil. Vamos dar um play e a gente já consegue nos mover. Bem simples, bem prático. Porém, a gente não fez a rotação ainda da câmera. Vamos fazer. Volta aqui em Explorer Underline PT, que é o nosso Player Controller. Vamos chamar um ya underline look. Split.
Vamos lá. ATD. YAW. Se não me engano. Aham, o X é o YAW. Então. Eu neguei o X, né? Vamos no teste, vamos no teste. ATT. Pitch. Vamos no teste. Aqui vai testando mesmo. São funções já existentes na nossa classe Pro Controller. E ok. Vamos compilar e salvar. E vamos rotacionar. A gente não vai para cima e para baixo. Por configurações do nosso componentes de movimento. Mas a gente já rotaciona para a esquerda e para a direita. Então esquerda e direita. Beleza. Vamos voltar aqui para o nosso selector. Vamos selecionar aqui o nosso Explorer Selector. E vamos ver aqui. Rotation. Vamos desativar o YAW aqui. Porque eu quero ter a minha câmera livre. Então aqui no caso de pau, a gente usa o controle Rotate YAW, a gente não recebe o nosso YAW. Eu quero ter a minha câmera lá. Opa, livre. Porém, volta no selector. Eu vou selecionar aqui no nosso Spink Arm. E vou marcar a opção use o pau Control Rotation. Pesquise por rota ou rotation, ok? Marca essa opção. Isso significa que o nosso Spink Arm agora vai te orientar pelo a nossa rotação do nosso player controller. Então dá um player. E a gente tem uma câmera livre aqui agora. Ah, ok, está certo. O nosso ir para cima e para baixo também está certo. Então, a gente já tem uma câmera livre. Porém, nosso personagem não rotaciona. Olha que curioso. Isso também essa é uma opção existente, pré-configurada, do nosso componente Selector Movement. Pesquise novamente por Rotation. E vamos selecionar aqui o nosso Oriente Rotation do Movement. Agora ele vai se orientar pela rotação no movimento. Então, se a gente rotacionar aqui, ele recebeu essa nova rotação aqui. Ok. Nosso objetivo aqui neste tutorial foi alcançado. Terminamos por hoje, pessoal. Ficou um pouquinho longo porque eu acabei entrando em detalhes e expliquei esses detalhes. Eu expliquei meio porcamente, mas espero que vocês tenham entendido. Então é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima manhã e espero que ou uma ótima noite e espero que esse vídeo seja útil para você e te ajude no seu aprendizado. Até a próxima.